Esse vídeo é um oferecimento Rede TV Plus. Assine agora para ver todas as vantagens e concorrer a prêmios diariamente. Acesse www.redetvplus.com.br. Hoje o país acordou com a notícia de um engavetamento em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, que matou 8 pessoas e deixou dezenas de feridos. Esse acidente aconteceu no início da madrugada. A fumaça de uma queimada ambiental pode ter causado o grave acidente na BR-277. Testemunhas relataram que no momento do engavetamento, a região apresentava uma forte neblina. Com a visão prejudicada, alguns carros colidiram sem gravidade, mas um caminhão que vinha na sequência não conseguiu desviar dos veículos e atropelou 4 pessoas que esperavam por socorro no acostamento da pista. Os carros que estavam atrás do caminhão também não frearam. De acordo com a Polícia Militar, além da carreta, o acidente envolveu 5 motos e 16 carros, incluindo uma viatura da PM. As vítimas são 3 homens e 5 mulheres. 7 pessoas morreram ainda na estrada. 26 pessoas ficaram feridas e 10 ambulâncias ajudaram no resgate. O motorista do caminhão foi submetido ao teste do bafômetro, que não acusou a presença de álcool no organismo. A Polícia Civil de São José dos Pinhais conduz as investigações. A partir de hoje, o metrô de São Paulo passa a adotar o uso de câmeras acopladas ao uniforme dos funcionários. O objetivo da medida é aumentar a transparência nas ações de segurança nas estações. Ao todo, o governo do estado comprou 350 câmeras portáteis a um custo aproximado de R$400 mil. O equipamento começou a ser usado nesta segunda-feira pelos agentes de segurança que atuam aqui na Estação da Sé, no centro de São Paulo. Cada segurança terá uma câmera instalada no colete. O equipamento filma ininterruptamente e deve ser acionado pelo agente para começar a gravar. Todo o material é armazenado por um servidor e não pode ser acessado pelo segurança, até para evitar a manipulação da imagem. As câmeras têm bateria de longa duração de até 12 horas, visão noturna e são resistentes à queda e à água. Atualmente, o metrô conta com 1.200 agentes de segurança e todos devem passar por um treinamento para que possam utilizar o equipamento. Segundo o governo, até o final de outubro, todas as câmeras estarão à disposição para o uso dos funcionários que atuam nas linhas 1 azul, 2 verde, 3 vermelha e 15 prata. Ainda de acordo com o metrô, a implementação da tecnologia irá padronizar a ação dos seguranças, além de garantir maior transparência. De São Paulo, Guilherme Lopes para o Rede TV News. Universidades particulares sofreram ataques cibernéticos nos últimos dias em São Paulo. A Universidade Anhembi Morumbi teve mais de 1 milhão de informações de alunos vazadas. Dados pessoais como RG, CPF, data de nascimento e até senhas, que comprovam pagamentos de alunos e professores da Anhembi Morumbi, ficaram expostos por pelo menos 6 meses. O ataque foi revelado pelo site Tecmundo. A quantidade de informações acessadas por um criminoso que invade um banco de dados de uma faculdade ou de uma escola sempre é gigantesca. Porque essa informação pode ser utilizada em novos golpes ou até em novos crimes, como extorsão ou eventuais vazamentos. E o titular, aquele dono do dado, nem saberia muitas vezes de onde esse dado ou como esse dado foi obtido. É o que tem acontecido com a estudante de turismo. Eu estava recebendo alguns e-mails de pessoas que estavam se passando pela universidade. Então eles enviavam um e-mail dizendo que os meus boletos estavam em atraso. E eu respondi, dizendo que não, meus boletos não estavam em atraso, eu tinha comprovante, dizendo que tinha pago e tudo mais. Mas eles insistiam em dizer que sim, meus boletos estavam atrasados. Eles enviavam um link também junto para emitir um novo boleto para realizar esse pagamento. A primeira recomendação é que o aluno que tenha, ou o docente que tenha passado por um vazamento de dado, um dano desse tipo, lavre um boletim de ocorrência perante a autoridade policial, porque só assim ela vai se resguardar. As invasões mostram como ainda estão vulneráveis os sistemas de tecnologia. Em janeiro foi a vez da Unicamp, a Universidade Estadual de Campinas. Neste ano, um mesmo grupo invadiu os sistemas da Marinha e da Força Aérea Brasileira. Os hackers divulgaram, inclusive, exames médicos do presidente Jair Bolsonaro. O grupo chamado Digital Space, acusado de invadir sistemas de diversos órgãos públicos, foi alvo de uma operação da Polícia Federal. Com essas situações,
percebe-se a importância e a necessidade da Lei Geral de Proteção de Dados entrar em vigor rapidamente em nosso país. Ela que está prevista para entrar em vigor só no ano que vem, protegerá e tentará de alguma forma diminuir essas situações e essas invasões. Em nota, a Universidade Anhembi Morumbi confirmou o ataque e disse que já tomou as providências legais. Já a Unicamp afirmou que corrigiu os problemas e aguarda o final do inquérito. O médico que fez o procedimento estético na funkeira MC Atrevida prestou depoimento hoje no Rio de Janeiro. Ela morreu 10 dias depois da cirurgia. O médico Wilson Ernesto Garlaza chegou à delegacia em uma cadeira de rodas e deixou o local cerca de 1 hora depois sem dar entrevista. O advogado dele disse que o médico estava bem quando fez o procedimento, mas teve um AVC 3 dias depois. Ele afirmou ainda que o Wilson estava desorientado durante o depoimento e que pouco conseguiu acrescentar. Ele só falou que não lembra de ter acontecido nenhum evento problemático com o procedimento dela. A manicure e cantora de funk Fernanda Rodrigues, de 43 anos, morreu no dia 27 de julho, 10 dias depois de ter feito uma hidrolipo com enxerto. Ela retirou gordura localizada nas costas e injetou nos glúteos. O laudo do IML apontou que a causa da morte foi uma infecção generalizada provocada por inflamação na pele. O Conselho Regional de Medicina do Rio informou que a especialidade do profissional é ginecologia. Segundo o Conselho Federal, para realizar procedimentos como lipoaspiração, o médico precisa ter formação cirúrgica em geral. O médico alega que já fez mais de 4.600 cirurgias plásticas em diversos locais, né? Narrou ter uma vasta experiência, diversos cursos internacionais, e teria possibilidade de expertise para realizar esse procedimento cirúrgico. Foi uma resposta contrária que nós tivemos da Sociedade Brasileira de Plástica. Nós estamos aguardando uma resposta formal do Conselho Regional de Medicina para que informe sobre esses supostos cursos, especializações que ele teria. A dona da clínica, Vânia Tavares, conhecida como Rainha das Plásticas, já prestou depoimento e disse que a clínica estava apta para funcionar. O local foi interditado pela Polícia Civil e por fiscais da Vigilância Sanitária por falta de permissão para serviços de internação e de licença sanitária. E você que é assinante do Rede TV Plus tem chances de ganhar no novo Festival de Prêmios A Chave é Sua. De segunda a sexta você pode ganhar smartphones e smart TVs em nossos programas. E aos domingos no Encrenca pode sair motorizado e levar para casa um Onix Plus automático 1.0 turbo. E tem mais! No final da promoção, o sorteio é de uma incrível Mercedes Classe A 200 Sedã. Então já sabe, se você não é assinante, ainda dá tempo. Acesse redetvplus.com.br ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code aqui na tela. E se você já é assinante, parabéns e boa sorte! Em Belo Horizonte, alunos do curso de Informática da Universidade Federal de Minas Gerais criaram uma campanha para ajudar colegas que não têm computador a assistir às aulas à distância. Hoje, a universidade reiniciou as aulas para cerca de 30 mil estudantes. O campus da maior universidade pública de Minas Gerais continua assim, com os prédios fechados e sem nenhuma atividade. Hoje, após 4 meses de suspensão, as aulas voltaram, mas à distância. Nesse momento de retomada por meio desse ensino remoto emergencial, é pensar numa política de inclusão digital. É um momento que nós temos que retomar esse contato com a nossa comunidade e trabalhar também a inclusão digital, que é tão importante. Mas durante o dia, muitos alunos enfrentaram dificuldades para acessar a plataforma online, que será usada pela UFMG até o retorno das aulas presenciais. Essa volta às aulas, eu acho que ela é importante voltar, até para não prejudicar o próprio aluno, mas para os alunos que não têm condição de ter um computador novo, de ter um acesso à internet de qualidade e um aparelho que consiga exercer as funções das aulas. A universidade fez um levantamento com 23 mil alunos e identificou que cerca de 4 mil deles não tinham condições ideais para assistir às videoaulas. Por isso, criou um projeto de inclusão digital. São 2 auxílios. O primeiro de R$ 1.500 para a compra de equipamentos. O outro, que varia entre R$ 70 e R$ 100 mensais,
é para os gastos com a internet. O retorno das aulas também criou uma rede de solidariedade. Um estudante de informática da universidade decidiu criar uma campanha nas redes sociais para arrecadar computadores sem uso. Os equipamentos passam por uma manutenção e depois são doados. A ideia deu certo. De porta em porta, Lucas viu o número de pessoas interessadas em ajudar aumentar a cada dia. É muito gratificante poder tirar um computador que estava aqui, sem uso, parado, e saber que ele vai ser a sala de aula para outro estudante da mesma faculdade que a minha. O quintal da casa do jovem virou um depósito de computadores para conserto. O universitário divide o tempo do estágio que faz em home office com o trabalho de recuperar as máquinas antes de doá-las. A gente conseguiu disponibilizar até o momento cerca de 40 máquinas para os alunos, né? E agora torcer para todo mundo seja atendido e consiga retomar as aulas nesse momento, que não é fácil para ninguém. As aulas presenciais em escolas particulares do Rio de Janeiro foram liberadas a partir de hoje. Por enquanto, o retorno é facultativo, ficando a critério de cada instituição de ensino e também dos pais. Parece um pouco cedo ainda, né? Por isso, a ida dos alunos para as escolas deve seguir uma série de protocolos de segurança e as unidades da rede pública ainda não têm data para retorno. Depois de 4 meses em casa, os alunos do 4º e do 5º ano deste colégio particular em Madureira, na zona norte do Rio, voltaram às aulas presenciais. Logo na entrada, as crianças tinham a temperatura medida e passavam por um higienizador de roupas e mochilas. Nas salas de aula, o distanciamento foi mantido. No pátio da escola, marcações no chão indicavam onde os alunos poderiam sentar e os brinquedos foram interditados. Apesar da liberação da Prefeitura do Rio para o retorno das atividades, muitos colégios da rede privada continuam fechados, somente com as aulas online. O Ministério Público e a Defensoria Pública recorreram da decisão do Tribunal de Justiça do Rio, que negou ontem um pedido dos órgãos para suspender o retorno facultativo das aulas presenciais nas unidades particulares. A ação se baseou em um estudo da Fiocruz que prevê 3.000 novas mortes por Covid-19 com o retorno das aulas. No último sábado, cerca de 500 professores da capital fluminense decidiram, em assembleia virtual, manter a greve, que foi iniciada no dia 6 de julho. A categoria defende que o retorno das atividades presenciais só aconteça com o respaldo de órgãos científicos como a Organização Mundial da Saúde e a Fiocruz. O ensino remoto continua, mas nós não vamos retornar às aulas presenciais agora. Quem tem responsabilidade e quem preza a vida está junto com os professores e professoras nesse momento. Na rede pública, alguns funcionários das escolas estaduais voltaram hoje ao trabalho. As aulas presenciais seguem suspensas até que a Secretaria Estadual de Saúde informe que há condições de segurança. A rede municipal também avalia a data de retorno. Cai o número de novas infecções no Recife pelo novo coronavírus. A cidade tem cada vez mais flexibilizado as regras de distanciamento social. De acordo com o balanço divulgado hoje pela Prefeitura do Recife, os números da Covid-19 aqui na capital pernambucana estão em queda há 80 dias e atualmente respondem por 16% do total de casos da doença em todo o estado de Pernambuco. No mês de abril, esse índice ficou em 54% do total de casos do novo coronavírus aqui no estado. O prefeito Geraldo Júlio destacou que a população não pode relaxar com relação aos cuidados para se prevenir a Covid-19. A pandemia não acabou. É muito importante intensificar a prevenção com a limpeza das mãos com álcool, o uso da máscara e também a distância. Nesse mês de agosto, vamos fazer uma campanha com foco no grupo de risco, uma campanha de prevenção e orientação para essas pessoas que será feita durante todo esse mês. Desde o início da pandemia, o Recife registrou 26.657 casos de infecção pelo novo coronavírus e 2.170 mortes relacionadas à doença.
Fortaleza também avança nas fases de reabertura da economia. Agora, os shoppings podem funcionar até às 10 da noite. Já as aulas nas escolas só devem ser retomadas em setembro. A principal novidade desta nova fase é a ampliação do horário dos shoppings da capital. Agora eles passam a funcionar entre meio-dia e 10 da noite, seguindo as regras de higiene e de distanciamento social. Os salões de beleza também tiveram horário ampliado até às 8 horas da noite. Ônibus e veículos de fretamento e turismo podem operar com capacidade total, respeitando os protocolos do setor. Também estão liberados os jogos de futebol sem torcida pelos campeonatos nacionais. Bares, cinemas, shows e eventos continuam proibidos. O governo anunciou ainda que as aulas presenciais nas escolas do Ceará só devem ser retomadas em setembro. Em São Paulo, houve uma queda de 2,5% nas novas internações e de 8% no número de mortes provocadas pela Covid-19 na última semana de julho. Foi a segunda semana consecutiva que o estado registrou redução nesses índices. Mesmo com a queda nos óbitos e nas internações verificada nos últimos 15 dias, o mês de julho teve recorde no número de mortes e casos da Covid-19. Para os representantes do governo, o aumento dos casos decorre da ampliação da testagem na população. Nós temos que entender que nessas duas últimas semanas nós duplicamos ainda mais a nossa capacidade de testagem. Implementamos mais programas de testagens, de novo, testagens especialmente para pacientes com poucos sintomas leves, no sentido de evitar a expansão da doença, assim como evitar que esses casos venham a piorar e precisar de uma internação hospitalar. Hoje houve mudança de comando na coordenação do Centro de Contingência da Doença em São Paulo. Pelos próximos 15 dias, José Osmar Medina assume o cargo. E vamos em frente, seguir na mesma direção e também zelando pela resiliência do SUS, que quanto mais desafiado, mais forte se torna, como nós estamos vendo agora durante essa pandemia. Também durante a coletiva foram anunciadas novidades para a educação. As mudanças impactam diretamente no currículo do ensino médio. Agora, além das disciplinas obrigatórias, as escolas também deverão oferecer cursos eletivos aos alunos. O novo currículo de ensino médio de São Paulo terá 12 opções de cursos, que permitirá aos alunos a escolha da disciplina ou das disciplinas com as quais eles mais se identificam. O objetivo é criar uma escola que dialogue com a realidade atual da juventude, que se adapte às necessidades dos estudantes e os prepare para viver em sociedade e enfrentar os desafios de um mercado de trabalho dinâmico. Cada escola deverá oferecer pelo menos 2 cursos, como, por exemplo, artes cênicas, robótica e até games. Caso a unidade não tenha a opção escolhida pelo aluno, ele poderá cursá-la em outra escola. O novo modelo curricular será implantado de forma gradual, começando com as turmas do primeiro ano do ensino médio, já a partir do ano que vem. Por isso, a preparação dos professores será feita desde já. O processo de formação, além das questões emergenciais, ele vai trabalhar, como já tem trabalhado, projetos de vida, estudos, possibilidades. A EFAP vai oferecer cursos de especialização, de mestrado profissional em parceria com universidades. Estamos, nesse momento, iniciando um longo processo de construção bastante adiantado. A dificuldade para a importação de matérias-primas por causa da pandemia e a alta do dólar deixaram empresas e laboratórios do setor farmacêutico em alerta. Alguns pacientes já sofrem com a falta de medicamentos. A Aurora já tentou parar de fumar várias vezes nos últimos anos, mas os tratamentos não deram certo. Eu já tenho, aquele pigarro, tosso demais e estou fumando 3 maços por dia. Com o auxílio da Defensoria Pública de Belo Horizonte, a dona de casa conseguiu na justiça o direito de ter acesso a um medicamento importado. O dinheiro para comprar as doses já foi depositado, mas agora ela enfrenta outro problema. O remédio está em falta.
Quando liga para as farmácias, a resposta é sempre esta. Não acho lugar nenhum não, tá? Não, por quê? Tá, não sei, liguei de São Paulo, todos os locais de pedido, nada, não adianta nem tentar. Ao entrar em contato com a empresa que comercializa o medicamento no Brasil, uma gravação informou que a situação só deve ser normalizada em julho do ano que vem. Esta situação ocorre devido à adequação regulatória do local de fabricação e exportação do produto. Desde o ano passado, as empresas do setor enfrentam dificuldades para a importação de matérias-primas que vêm da China, um dos maiores fornecedores de insumos farmacêuticos do mundo. Primeiro, a produção foi reduzida por questões ambientais. Depois, por causa da pandemia do novo coronavírus. Com a alta do dólar e o frete dos produtos mais caro, muitos medicamentos e suplementos tiveram grandes reajustes. O problema atinge também as farmácias de manipulação. Segundo a entidade que representa o setor, algumas matérias-primas aumentaram até 2.000% nos últimos meses. Existe risco de desabastecimento de algumas matérias-primas? É possível. Não acreditamos, mas a gente não pode descartar essa possibilidade. Inconformada com a situação, Aurora diz que não tem como esperar um ano pelo medicamento. Por causa dessa pandemia, o pessoal vai morrer de pandemia, vai morrer de fome, vai morrer de outras coisas. No meu pode ser o efizema, um câncer. A polícia prendeu 5 suspeitos de ajudar na fuga da quadrilha que explodiu agências bancárias e causou terror na cidade de Botucatu, no interior de São Paulo, na semana passada. Um homem e 4 mulheres foram presos em flagrante na madrugada de hoje na rodovia SP-280, perto da cidade de Itatinga, no interior do estado. Os detidos são suspeitos de prestar apoio médico e ajudar na fuga dos 40 criminosos que explodiram agências bancárias, roubaram uma joalheria, atearam fogo em viaturas e atacaram bases da Polícia Militar em Botucatu na quinta-feira da semana passada. Um homem de 29 anos foi baleado na ação e apontado inicialmente como um dos assaltantes. A família alega que ele era um morador de rua e não teria ligação com o caso. 2 policiais foram alvejados durante o tiroteio com os criminosos, mas estão fora de perigo. A polícia continua nas buscas aos bandidos e já recuperou cerca de R$1,5 milhão levados pela quadrilha. O valor foi devolvido aos bancos. O caso está sendo apurado pela Delegacia Geral de Botucatu com o apoio do Departamento Estadual de Investigações Criminais. Após passar o mês de julho em recesso, o Supremo Tribunal Federal retomou as atividades hoje. O segundo semestre do Supremo Tribunal Federal começou com um julgamento sobre as medidas determinadas pelo ministro Luiz Roberto Barroso para proteger povos indígenas durante a pandemia do coronavírus. Hoje foram ouvidas as partes e o voto do próprio Barroso, relator da ação no STF. O julgamento deve ser retomado nas próximas sessões. Mais cedo, o também ministro do Supremo, Edson Fachin, relator da Operação Lava Jato na Corte, suspendeu uma decisão do presidente do STF, Dias Toffoli. Durante o recesso, Toffoli concedeu uma liminar que obrigava o compartilhamento de dados das forças-tarefa no Paraná, em São Paulo e no Rio de Janeiro, com a Procuradoria-Geral da República. Fachin ainda determinou a retroatividade da decisão, ou seja, dados que já tenham sido compartilhados não poderão mais ser acessados. A PGR deve recorrer da decisão. E agora, o comentário de Boris Casoy. Boa noite. Intensificam-se os ataques contra a Lava Jato. Apesar da correta decisão de hoje do ministro Fachin, cada vez mais o mocinho é caracterizado como o bandido da história. A Lava Jato tem os seus pecados, mas o balanço dos serviços prestados pela Operação ao Brasil é extremamente positivo. E a reação não se fez por esperar. Aos poucos, devagarzinho, pedra por pedra, o combate à corrupção está sendo desmontado. E o Brasil confirma a cada dia que passa uma frase que parecia pertencer a um anedotário. Aqui o mocinho vai para a cadeia e o bandido fica em liberdade. Isso é uma vergonha.
A Procuradoria-Geral da República recorreu do pedido de prisão domiciliar do ex-assessor parlamentar Fabrício Queiroz e da mulher dele, Márcia Aguiar. Segundo a PGR, a prisão de Queiroz é legal e deve ser restabelecida. O mesmo vale para Márcia, que teve o benefício da prisão domiciliar atendido quando ainda estava foragida. Queiroz é apontado pelo Ministério Público como responsável por comandar um esquema conhecido como rachadinha na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. E começou a ser distribuída hoje no país a gasolina com padrão internacional de qualidade. O combustível deve proporcionar aos motores mais modernos economia e desempenho de pelo menos 5%. As distribuidoras têm até 2 meses para esgotar o estoque da gasolina antiga e os postos 90 dias. A partir daí, a Agência Nacional do Petróleo passará a fiscalizar e cobrar dos revendedores o novo padrão do produto, que deve ficar mais caro nas bombas. E vamos aos números sobre o novo coronavírus no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, 1.912.000 pessoas estão recuperadas da Covid-19. 743 mil pacientes permanecem em acompanhamento. E o país acumula mais de 94 mil mortes provocadas pelo vírus. O ministro-chefe da Casa Civil, Walter Braga Neto, de 63 anos, recebeu hoje a confirmação de que está com a Covid-19. Em nota, a pasta informou que o ministro está assintomático e passa bem. Ele ficará em isolamento e vai cumprir a agenda de trabalho de forma remota. Além de Braga Neto, outros 6 ministros e o próprio presidente da República, Jair Bolsonaro, já testaram positivo para a Covid-19. Bolsonaro anunciou que estava curado na semana passada. No entanto, ele revelou que ainda tem uma infecção no pulmão que está sendo tratada. Hora da previsão do tempo para todo o país com a Gabriela de França. Aquela friaca do final da semana passada já ficou para trás pelo visto, né, Gabi? O sol voltou a brilhar, tudo lindo, como voltou você antecipou. Tudo, né, Amanda? Isso mesmo. Boa noite para você, para o Mauro. Boa noite para você de casa. Olha só, gente, nem sinal de chuva nos próximos dias. E a gente continua sob a influência de um bloqueio atmosférico, que nada mais é do que uma massa de ar seco que está cobrindo aqui, olha, praticamente todo o Brasil, mantendo o tempo firme, aberto, ensolarado e extremamente seco, especialmente em áreas aqui do interior, onde já não chove há muito tempo e tem alerta para baixa umidade do ar. Além do clima muito seco, as temperaturas seguem altas, aí bem acima do normal para essa época do ano, acima dos 30 graus no norte e nordeste, chegando aos 36 em Porto Velho, 35 em Cuiabá e 34 em Manaus e também em Belém. As temperaturas só ficam mais amenas ainda no sul e no sudeste. Em Curitiba, por exemplo, mínima de apenas 8 graus, não passa dos 20. Porto Alegre e Florianópolis com máxima de 25 graus. Em Belo Horizonte, mais friozinho, mínima de 13 e máxima de 23 graus. E hoje os cariocas tiveram a madrugada mais fria do ano. Vai continuar assim durante a noite, pela manhãzinha, mínimas de apenas 12, 13 graus, mas à tarde com sol esquenta rapidinho. Os termômetros devem marcar 30 graus, mas a sensação térmica deve ser de mais calor ainda e o sol brilha forte a semana toda lá no Rio de Janeiro, viu? Em São Paulo, a semana também promete ser aí de clima seco, tempo aberto, nada de chuva nos próximos dias. Ainda faz friozinho pela manhã e à noitinha, 13 graus de mínima e à tarde 24 graus. Nem frio, nem muito quente. Agora em Salvador a semana vai ser úmida, viu? Chove o dia todo, tempo bastante encoberto, máxima de 26 graus amanhã e de 27 na quarta-feira. E o clima vai ser assim por todo o litoral aqui da Bahia, tempo chuvoso também, mas é chuva isolada aqui entre Natal e Recife e algumas pancadas de chuva somente no extremo norte do Brasil, mas é aquela chuva no final da tarde, bem rápida, o sol é que vai predominar e vai ser assim, viu, gente? Essa primeira quinzena de agosto, clima bastante seco, é importante se cuidar, beber água, aquela bacia d'água, né, para se hidratar, cuidar da saúde, ainda mais nesse momento de pandemia, né? Eu já sinto até a pele mais seca, né? Você dá pra sentir, começa a sentir no corpo. Obrigada, Tô de volta Gabi. amanhã. Boa noite para vocês. Tchau, tchau. Obrigado, Gabi. Um estudo mostra que o número de mortes decorrentes de operações policiais caiu mais de 70% no Rio de Janeiro, desde que o Supremo Tribunal Federal restringiu as ações em comunidades durante a pandemia. O levantamento feito pela Universidade Federal Fluminense mostra que a proibição de operações policiais em comunidades do Rio de Janeiro durante a pandemia não aumentou a criminalidade. A pesquisa aponta que entre os dias 5 de junho e 5 de julho,
A região metropolitana registrou queda de mais de 70% no número de mortes e de quase 50% no número de feridos decorrentes das ações policiais nas favelas. De acordo com a estimativa dos pesquisadores, 30 vidas foram preservadas no período. A primeira conclusão do nosso relatório é que as operações não são um método eficiente para o controle do crime. Pelo contrário, elas parecem, inclusive, incrementá-los. O estudo comparou os números do período de um mês de restrição com a média das mesmas datas desde 2007. Além da redução do número de mortes, a pesquisa mostrou queda nos crimes contra a vida e contra o patrimônio. Durante a apresentação online dos dados, a mãe do menino João Pedro, de 14 anos, que foi morto em maio dentro de casa durante uma operação policial em São Gonçalo, na região metropolitana, afirmou que se a decisão do ministro Edson Fachin tivesse sido tomada antes, o jovem talvez não teria sido assassinado. E o meu filho foi assassinado durante a pandemia, né? Onde eu estava guardando o meu filho, né, dentro de casa, que era o certo de se fazer, até mesmo porque o João Pedro ele fazia parte do grupo de risco, que ele tinha bronquite e outras séries de complicações. E eu estava, sim, mantendo o meu filho dentro de casa e o meu filho foi assassinado, né, nessa operação policial, né? Então, eu estava protegendo o João, né, de um vírus e ele foi morto por um vírus muito pior, né, que é o vírus do Estado que mata, né? Com o fim do recesso do Judiciário, nos próximos dias, os ministros do STF vão analisar a liminar favorável à interrupção das ações policiais durante a pandemia. Só pararam de nos matar um pouquinho, mas continuam nos matando, assim, porque quando fomos à rua, a gente dizia: a gente não quer morrer de tiro, a gente não quer morrer de Covid, nem de fome, nem de tiro, né? E a gente continua morrendo dos três. Em nota, a Polícia Militar informou que não comenta dados não oficiais. Procurada, a Polícia Civil ainda não se manifestou. E até o momento, também não tivemos retorno do governo do estado do Rio de Janeiro. A balança comercial brasileira bateu recorde em julho. Segundo dados do Ministério da Economia, o país exportou 8 bilhões de dólares a mais do que importou. Esse é o maior superávit para o mês desde o início da série histórica criada há 31 anos. Se comparado a julho de 2019, o aumento foi de 237% no saldo comercial. Apesar do resultado positivo, houve queda nas exportações no período. Já no acumulado, a balança teve um saldo positivo de 30 bilhões de dólares. A máscara é uma das principais medidas para a prevenção do novo coronavírus. Nesta reportagem, você vai saber quais são os cuidados com a pele antes e depois do uso da máscara. Desde que aumentou os cuidados para não ser contaminada pelo novo coronavírus, Aline reparou que a pele ficou mais oleosa. Espinhas começaram a surgir, algumas até inflamaram. Ao procurar ajuda dermatológica, ela descobriu que o aparecimento da acne estava relacionado ao uso de máscaras. Essas espinhas elas começaram a aparecer principalmente aqui na região do queixo. Aquelas espinhas avermelhadas, aquelas acnes internas, com pus, eu sentia dor, essa região começou a ficar quente. Então isso foi me trazendo bastante transtorno. E só foi piorando, né, cada dia mais. O mesmo problema atingiu profissionais de saúde no início da pandemia na China. Uma publicação americana aponta que 83% relataram o aparecimento de acne depois que começaram a usar máscaras. 70% também relataram pele seca e descamação. Apesar dos efeitos indesejados, os dermatologistas não recomendam a interrupção do uso da máscara. Ela é importante para evitar o contágio. Para prevenir o surgimento da acne, é preciso limpar o rosto e escolher bem o material da proteção. Qual que seria a máscara melhor para usar? A máscara 100% algodão. Nos casos dos pacientes que estão tendo ou quadro de acne, ou piora da rosácea, ou da dermatite oral, tem que procurar seu dermatologista de confiança, pois tem como você usar produtos antes, durante e depois do uso da máscara específicos para a sua pele. Foi o que fez Amanda. Ela procurou a ajuda de um dermatologista e, com o tratamento adequado, conseguiu reduzir a acne apesar do uso da máscara. Agora, principalmente,
eu vou ter que ter um cuidado redobrado ainda com a minha pele. Eu acho que todos nós, né? E é um cuidado que eu pretendo, assim, levar para sempre. O ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, fechou um acordo com a Procuradoria-Geral da República para encerrar um processo por Caixa 2. Onyx admitiu que usou recursos não declarados à Justiça Eleitoral nas eleições de 2012 e 2014. O dinheiro foi repassado pela JBS. Para encerrar o processo, Onyx Lorenzoni irá pagar R$ 189 mil. O acordo segue para a homologação do ministro Marco Aurélio Mello, relator do caso no Supremo Tribunal Federal. Se o ministro concordar com os termos, o processo será extinto e Lorenzoni não poderá mais ser punido. Por hoje é isso, Rede TV News fica por aqui. Uma ótima noite para você. Boa noite, até amanhã.